Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa cena que, embora tenha acontecido há 2 milênios, parece que foi escrita para hoje. Estamos em João capítulo 4. Tenta imaginar o cenário. O sol forte do meio-dia, um poço bem antigo e duas pessoas que, por todas as regras da sociedade daquela época, simplesmente não deveriam estar conversando. De um lado, um mestre judeu cansado da viagem. Do outro, uma mulher samaritana, alguém que a própria comunidade parecia ter esquecido. A nossa missão aqui, com base em várias fontes e comentários, é entender o que realmente estava em jogo ali. Porque cada palavra, cada gesto foi tão revolucionário. Não é só uma história bonita, é um encontro que quebra barreiras de uma forma radical. Isto é muito intencional em cada detalhe. Jesus não está só cruzando uma fronteira geográfica ao entrar em Samaria. Ele está cruzando fronteiras culturais, de gênero e, talvez o mais importante, religiosas. É essa quebra deliberada de regras que faz esse encontro ser tão poderoso. Ótimo! Então vamos começar pelo cenário, porque os detalhes aqui são cruciais. O texto começa dizendo que Jesus ia da Judeia para Galileia e que era ali necessário atravessar a Samaria. Para nós hoje isso soa como uma escolha de rota, né? O caminho mais curto, talvez. Mas as fontes mostram que essa necessidade era bem mais complexa. Com certeza, essa frase é a chave de tudo. Havia uma hostilidade histórica, muito profunda e amarga entre judeus e samaritanos. A origem disso, olha, remonta a séculos antes, na época da conquista de Israel pelos assírios. Os assírios trouxeram outros povos para a região, que acabaram se misturando com os israelitas que ficaram por lá. Os samaritanos são os descendentes dessa mistura. Ah, entendi. Então a separação não era só uma questão de território. Era uma questão de identidade, de pureza étnica e, por consequência, religiosa. Precisamente. E essa mistura levou a uma divergência, teológica fundamental. Os samaritanos desenvolveram suas próprias práticas. Eles aceitavam só a versão deles do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e rejeitavam os profetas. E o ponto principal, eles adoravam a Deus no Monte Gerizim, em Samaria. Rejeitavam o Templo de Jerusalém. Para os judeus da época, isso era heresia. Os samaritanos eram vistos como impuros. O contato era evitado a todo custo. O que torna a escolha do caminho ainda mais intencional, né? A maioria dos judeus preferia dar uma volta enorme pelo Vale do Jordão só para não pisar em solo samaritano. Exato. Por isso que quando o Evangelho de João diz que era-lhe necessário passar por ali, os comentaristas são quase unânimes. Não se tratava de conveniência de viagem. Era uma necessidade divina, um propósito missionário. Havia um encontro marcado naquela terra que era considerada proibida. E o local exato do encontro também é carregado de história, né? O poço de Jacó, perto da cidade de Sicar, não era um poço qualquer. De jeito nenhum. O poço de Jacó conecta os dois povos a uma herança em comum. Jacó é um patriarca reverenciado por ambos. Aquele poço era um monumento vivo da história compartilhada deles, uma lembrança de quando não havia divisão. Estar ali, naquele lugar, já era um convite silencioso para lembrar de uma unidade que se perdeu. Era um terreno comum, literal e simbólico. E tem mais um detalhe que as fontes sempre destacam: o horário, por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. É um detalhe que a gente poderia deixar passar, mas que diz muito sobre a situação da mulher, não é? Estudo. Buscar água era tarefa das mulheres, mas era feita no frescor da manhã ou no fim da tarde. Ir ao poço era um evento social, um momento de comunidade. Ninguém em sã consciência iria buscar água debaixo do sol escaldante do meio-dia. O fato dela ir sozinha, nesse horário, é um indício fortíssimo de que ela era uma excluída. Ela provavelmente estava evitando os olhares, os julgamentos das outras mulheres. Escolhia o isolamento para não ter que encarar a humilhação. Então o cenário está montado. Um lugar dividido, um horário que denuncia a exclusão social e duas pessoas que não deveriam nem estar perto uma da outra. E aí Jesus quebra o silêncio.
E o que ele diz é tão simples, mas ao mesmo tempo tão chocante. Dá-me de beber. É um pedido que derruba muros na hora. A reação da mulher confirma o tamanho do choque. Ela responde: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? É bom lembrar que para um judeu daquela época, até mesmo usar o mesmo balde ou copo de um samaritano era um tabu. Isso o tornaria cerimonialmente impuro. Jesus, ao pedir água, estava dizendo que não via nela uma fonte de contaminação, via uma pessoa. E não era só a barreira étnica e religiosa, tinha também a barreira de gênero, que era igualmente forte. Sem dúvida. Era completamente fora dos costumes um mestre religioso, um rabino, falar com uma mulher desconhecida em público. Poderia arruinar a reputação dele. A prova disso vem depois, quando os discípulos voltam e o texto diz que eles maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. A surpresa deles mostra o quão contracultural era a cena. Jesus estava ignorando deliberadamente 2 dos códigos sociais mais fortes do seu tempo. E a genialidade da conversa é como Jesus pega esse pedido tão simples de água e o transforma em algo muito, muito maior. Ele muda o eixo da conversa ao oferecer a ela a tal da água viva. Exatamente. E a expressão água viva é brilhante porque tem um duplo sentido. A mulher, a princípio, entende no sentido literal. Naquela cultura, a água viva era água corrente, de nascente. Era considerada superior à água parada de um poço, sabe? Por isso a perplexidade dela. O Senhor não tem com que atirar, e o poço é fundo. De onde então tens a água viva? Ela está pensando na logística, no balde, na água premium, digamos assim. Isso. Mas Jesus usa a expressão como uma metáfora para algo que sacia uma sede muito mais profunda, a sede da alma. Ele está falando da vida eterna, de uma satisfação espiritual que só ele pode dar. Ele diz que a água que ele dá se torna, dentro da pessoa, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Muitos comentaristas conectam isso a profecias do Antigo Testamento, de Isaías e Ezequiel. E aí, no meio dessa conversa teológica tão profunda, Jesus muda de direção de um jeito que deve ter sido um baque para ela. Ele diz: vai, chama o teu marido e vem cá. Parece quase aleatório, mas é o ponto de virada de toda a história. É o momento em que a conversa passa do geral para o extremamente pessoal. Quando ela responde, meio que se esquivando, não tenho marido, Jesus revela que conhece a história dela. Disseste bem, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. É um momento de tirar o fôlego. E essa é uma linha muito tênue, não é? Expor a vida de alguém assim pode soar até um pouco invasivo, o que, nas fontes, sugere que a intenção era de cura e não de humilhação. Essa é a observação central. As fontes são unânimes em dizer que o tom de Jesus não é de acusação, é de revelação. Não há condenação ali. Ao revelar o passado dela, ele não está apontando um dedo para envergonhá-la. Pelo contrário, ele está mostrando a ela: eu vejo você, eu vejo a sua história, sua dor, sua busca em lugares errados, e ainda assim eu estou aqui, te oferecendo a água viva. Ou seja, a verdade não era o fim, mas o meio para mostrar a ela sua real necessidade. Uma posição de extrema vulnerabilidade e vergonha social. Jesus expõe essa ferida não para machucar, mas para oferecer a cura. É um ato de compaixão profunda. Ele a trata com uma dignidade que, provavelmente, ela não recebia de mais ninguém. E é isso que a leva a reconhecer que ele é um profeta. Quando a gente junta todas as peças, é impressionante. Um encontro que poderia parecer trivial se revela um dos momentos mais densos de todo o texto. Olhando para o todo, esse diálogo vira quase um manual sobre como enxergar as pessoas de verdade. Sem dúvida. A primeira grande lição que os comentaristas tiram é a superação radical de preconceitos. A atitude de Jesus é um exemplo definitivo. Ele não só tolera o diferente, ele busca ativamente, intencionalmente alguém que a sociedade marginalizou. É um chamado para a gente ir além das barreiras que construímos. E também redefine o que significa evangelizar, né? Não é sobre um discurso pronto, mas sobre um diálogo genuíno que parte da vida real da pessoa. Perfeito. Começa com uma necessidade real, a sede física.
E a partir daí, constrói uma ponte para a necessidade espiritual. É um modelo relacional. E isso nos leva a outra aplicação central, a natureza da verdadeira adoração. Quando a mulher percebe que Jesus é um profeta, ela levanta a grande questão teológica que dividia os dois povos. Onde se deve adorar? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? A pergunta que definia de que lado você estava. E a resposta de Jesus desmonta séculos de conflito. Ele diz que a hora está chegando em que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem num monte nem no outro, mas em espírito e em verdade. Ele eleva a adoração para além de um lugar físico, de rituais, torna-se uma questão do coração, uma condição interior. E ele diz uma das declarações teológicas mais revolucionárias de toda a Escritura para ela, uma mulher samaritana ali na beira do poço. E no centro de tudo está a dignidade que ele devolve a ela. Uma mulher sem nome nos registros, uma pária social, tratada como a pessoa mais importante do mundo naquele momento. Ela é a primeira pessoa no Evangelho de João a quem Jesus se revela abertamente como o Messias. Isso é extraordinário. É o clímax da história. A transformação dela é tão profunda que ela deixa o cântaro para trás, o símbolo da sua antiga sede e da sua vergonha, e corre para a cidade. E ela vai contar a todos sobre o homem que disse tudo sobre ela. A excluída se torna a primeira missionária em Samaria. Isso mostra que a transformação vem de um encontro pessoal e honesto com a verdade. Então, recapitulando um pouco a nossa análise, o que começa como um encontro improvável ao meio-dia se revela um momento divinamente orquestrado que derrubou barreiras sociais e religiosas profundas. A gente acompanhou essa transição da sede física para a sede espiritual e o poder dessa metáfora da água viva que promete uma satisfação permanente. E para a gente terminar, tem um pensamento que surge da tensão que as fontes observam no texto. Quando os discípulos voltam, eles ficam chocados de ver Jesus falando com uma mulher. Eles estão focados nas regras sociais e eles trazem comida focados no físico. Jesus, por sua vez, estava imerso em outra realidade, numa missão espiritual. Estavam no mesmo lugar, mas em dimensões diferentes. Exatamente. E isso levanta uma questão, né? Com que frequência as nossas preocupações com as aparências, com as regras, ou mesmo com as necessidades imediatas, podem nos distrair das oportunidades de encontros transformadores que estão bem na nossa frente? Quantas vezes a gente está tão focado no cântaro que perdemos a chance de encontrar a fonte de água viva? Uma pergunta poderosa para encerrar nossa conversa. Agradeço a oportunidade de explorarmos juntos a profundidade e a beleza desta passagem tão rica.